Me coloco aqui. Beleza. Nesse primeiro momento, então, a gente falou do mapa de calor. A ideia é a gente ter uma ideia geral do que está acontecendo com macroeconomia. Eu sou bem fundamentalista, assim. Os algoritmos ali que foram criados, eles consideram primeiro as demonstrações contábeis, mas eu só vou para o gráfico se eu achasse que a macroeconomia, a microeconomia faz sentido. Mas é um critério do cliente, né? Não é qual de compra. É que nem eu mostrei em Ser 3, por exemplo, né? Um critério totalmente do cliente. Pode entrar, de repente, segundo outro vídeo que a gente viu, pelo triple screen, e pode usar, de repente, máxima do diário, pode usar um high-low, um SAR, um ATR, ou diminuir o tempo gráfico, né, no triple screen. Você vai no semanal, ver que está barato, tá, beleza, vai para o diário, ver que está barato, aí você vai para um 4 horas, vai para um 60 minutos, coloca um oscilador, quando tiver ali abaixo de 20, por exemplo, aí tu já pode colocar a tua entrada, seja por um indicador auxiliar, né, tipo um high-low, um SAR, ou então pela máxima do candle. É uma coisa que eu estava falando antes, quando o pessoal estava chegando também, é mais ou menos o raciocínio de como quando a gente vai montar um robô. E aí depois eu vou trazer o Janderson, um amigo nosso que trabalhava com a gente também, que trabalha com programação de robôs. O pessoal sabe que eu gosto, tem uns robôs também no MetaTrader. Quando a gente vai montar um robô, e é a mesma coisa a cabeça de um trader, eu imagino que tem que ser assim, porque isso aumenta as chances de ganho. A gente pensa primeiro nas condicionantes, né? Que condições o papel ele precisa estar, tá? Para a gente começar a pensar, abrir posição naquele papel. Então, se o estocástico está sobrevendido, se o Laguerre, por exemplo, que eu uso, está sobrevendido, se, sei lá, eu uso o Super Trend, vai depender do setup. Se o SAR está vindo de cima, né? Se o ATR está vindo de cima, quer dizer, ele está bem esticado. E aí a gente depois vai ter um outro indicador, né, que vai ser a centelha, vai ser o trigger, vai ser o gatilho para a gente entrar na posição. Quando a gente monta um robô é isso, a gente pensa nas condições e a gente pensa no gatilho. O mapa de calor ele tenta trazer um pouco das condições, mas toda a decisão de comprar ou não, que nem a gente viu, é do cliente. Né? É só tentando juntar informações que sejam talvez pertinentes sobre o papel. Né? E aí agora no segundo momento, o que a gente vai fazer? A gente vai falar, eu estava dividindo os encontros em pegar uma quinta-feira para a gente falar de renda variável, né, falar de derivativos, falar de opções, né, dentro de derivativos. Uma outra quinta-feira a gente pode falar sobre fundos imobiliários, pode falar de alguma outra coisa que vocês queiram também. Pegar um outro uma outra quinta-feira, falar de renda fixa, de COI, estratégias de renda fixa, de repente como pegar renda fixa no mercado secundário, que dias que são interessantes, já que ele tem uma correlação inversa com a bolsa para a gente pegar renda fixa. E na última quinta-feira do mês, falar um pouco sobre psicologia do trader, educação financeira. Então peguei hoje mais para a gente falar de educação financeira. Então vamos lá, deixa eu dividir com vocês. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, a gente vai falar sobre educação financeira. Né? O que eu pensei em trazer nesse momento, deixa eu só separar aqui o negócio. Eu queria falar um pouco sobre o Franco Modigliani, tá? Que o Franco Modigliani, ele foi um italiano, tá? Que depois ele se naturalizou americano. E aí ele tem vários livros escritos, né? Inclusive ele tem esse artigo daqui, que quem quiser procurar depois na internet para dar uma lida, tá? Ele foi um cara que ele conheceu Friedman, ele conheceu Keynes, né, da teoria keynesiana, foi aluno inclusive. E aí ele com um aluno, um tal de Richard Bloomberg, eles desenvolveram uma teoria, tá, baseada na observação
de que as pessoas fazem decisões de consumo com base tanto nos recursos disponíveis para eles, tá, ao longo da vida, quanto que eles conseguem ir recebendo ao longo da vida, tá, quanto a sua atual fase de vida. A gente vai ver, deixa eu só voltar aqui, porque alguém pediu para entrar. Vinícius. Então, o que aconteceu? A gente tinha o pessoal, os economistas estudando essa relação de consumo, né? Só que como que seria o consumo ao longo da vida? Num primeiro momento, eles tinham a ideia, tá, de que o consumo seria algo linear. A gente vai ver que Keynes, por exemplo, ele falava que as pessoas iam consumindo, iam fazendo aportes regulares durante a todo o momento da vida, né? Só que ele considerava valores fixos, então o patrimônio ele ia crescendo, né? Você teria a despesa, né? E aí as pessoas conseguiriam salvar uma parte, e aí como se fossem sempre os mesmos valores, e até o momento em que a pessoa se aposentava, né? E aí nesse momento de aposentadoria, a gente começaria a pensar muito mais em gastar o dinheiro, né? E aí o consumo cairia. Essa era a ideia inicial, tá? E aí o que aconteceu então? Aí o Franco Modigliani, ele com esse aluno dele, o Richard Bloomberg, eles desenvolveram o seguinte, né? A gente tem então James Keynes, né, falando então desse crescimento linear, né? Você tem o Friedman falando que talvez não fosse tão linear assim, né? Provavelmente a gente teria não apenas a sua renda atual, mas também a renda futura, e a renda futura ela poderia oscilar durante a vida, tá? E aí a gente tem esse terceiro momento, então, com o Franco Modigliani e esse aluno dele, o Richard Bloomberg, e aí ele escreve um artigo, né, que é aquele texto destacado ali no início, que ele fala o seguinte, ó, a gente, na verdade, a gente vai ter vários momentos durante a vida, tá? Como investidores, inclusive, como que a gente... E o legal do assunto para a gente que está investindo é saber em que momento a gente está, quais são os nossos objetivos de vida, o que a gente vai querer, né? Porque isso vai pautar as nossas condutas, né? Para chegar num momento em que a gente possa de fato aproveitar. Né? Tem gente que está atrasado em relação a juntar dinheiro, tem gente que está bem adiantado, começou bem cedo e de repente pode buscar outros objetivos. Então a ideia basicamente é a gente tentar se entender, né? E aí o Franco Modigliani ele fala o seguinte, ó, o que a gente tem que considerar durante o crescimento de patrimônio de uma pessoa e o consumo. Então aqui basicamente o que a gente tem? A gente tem o período de vida, né, da pessoa, e aí a gente tem a relação de renda e consumo, principalmente aqui dentro, que faz essa linhazinha azul ela ser, na verdade, uma onda, né? A gente vai ter o aumento da renda, né? E vai aumentando o consumo e depois a renda vai caindo e o consumo ele vai ter que ser ajustado também. Então a gente tem que considerar renda disponível, a renda atual, né? A renda dos ciclos de vida, a renda permanente, a gente tem que considerar a riqueza, né? O que é a riqueza? Ela pode ser tanto capital humano, quanto que a gente investiu na gente em educação, quanto físico, quanto que a gente conseguiu juntar de dinheiro, né, de patrimônio, o quanto que a gente recebeu de herança em função disso. Tudo isso a gente vai ter que pensar no nosso momento de ciclo de vida. E aí ele fala o seguinte, ó, a gente tem algumas fases, então, nessa nossa ciclo de vida financeira. A gente tem aquele primeiro momento de 0 a 20, né, que o pessoal brinca até os 18, até os 20 anos, tudo era de graça, e depois dos 18 anos, dos 20 anos, eu tive que pagar para viver, por exemplo. Então, até esse momento daqui, né, a gente não costuma fazer uma reserva financeira, né? A gente basicamente tem pessoas que sustentam a gente. Então a gente tem uma Felipe, dependência. Oi.
Desculpa te interromper. Eu não sei se você tá compartilhando alguma coisa, cara, que eu não tô conseguindo ir pelas mensagens aqui. Acho que ninguém tá vendo. Não sei se tá Ah, deixa eu compartilhando. voltar tudo então. Ah, beleza. Objetivo vida, compartilhando alguma coisa, sim. Eu estava. Deixa eu ver aqui, Mas compartilhar. tá fora desde a hora que você começou a falar dessa segunda parte aí, não, aí beleza. Deixa eu Entendeu? voltar tudo de novo então. Valeu, Rogério. Desculpa ter demorado pra avisar aí, falou. Poxa, aí vocês me matam. Então vamos falar lá de Modigliani. Basicamente o que eu tava falando aqui é o seguinte, ó. A gente tem o Franco Modigliani, então, tá? A gente tinha uma ideia inicial, né, que o capital a gente ia acumulando, e esse acúmulo durante a vida ele era linear, até que a gente chegava em um determinado momento, se aposentava e a gente começava só a consumir. A gente não tinha mais receita, tá? Isso era a ideia inicial. E aí o Franco Modigliani, então, ele vai lá, ele escreve um artigo, depois ele escreveu outros livros, tá? Mas esse foi o primeiro artigo que ele fala sobre esse assunto. E aí ele vai questionar amigos dele, tá? Professores, inclusive. O Keynes, por exemplo, ele falava que a gente tinha esse crescimento mais linear e depois a gente se aposentava e caía. Aí Friedman foi um dos primeiros caras que ele começou a questionar isso. Pô, será que é uma coisa tão linear assim? Porque eu acho que, na verdade, a gente vai ter um consumo variando de acordo com o que a gente tem de renda atual, mas também com a perspectiva de renda futura, né? E aí a gente tem um terceiro momento que aparece então o Franco Modigliani, né? E aí o Franco Modigliani com esse aluno Richard Bloomberg, ele fala o seguinte, ó, eu acho que a gente tem uma perspectiva que ela vai oscilando de acordo com o nosso ciclo de vida, tá? E aí vai depender muito dos recursos disponíveis ao longo da vida, né? E aí ele tentou trazer uma média, mais ou menos com base nas idades, né, do que acontece com uma vida em média das pessoas em relação à relação de renda, né, e em relação ao consumo, tá? Até agora tudo bem. O Rogério já me confirma se estão transmitindo, se está transmitindo aí. Agora tá tranquilo, cara, maravilha. Valeu, obrigado. Então ele fala assim, quando a gente vai considerar a linha de patrimônio da pessoa, a gente vai ter que considerar, por exemplo, quanto de renda disponível que ele conseguiu, qual é a renda atual, né? Os ciclos de vida, o capital físico e financeiro, né? O capital humano que ele conseguiu juntar durante a vida profissional dele. A gente vai ver que vai chegar em momentos, por exemplo, por aqui, que é muito comum as pessoas mudarem de profissão, mas se elas tiverem se capacitado em relação ao capital humano. Tem gente que muda de curso, faz treinamentos diferentes e pega outras oportunidades. Tem gente que chega nessa faixa daqui, começa a ficar caro para uma empresa multinacional, por exemplo, e não consegue recolocação, por exemplo. Então ela começa a ter que pensar de forma antecipada mais na parte de preservação do patrimônio, né? Então a gente vai depender de pessoa para pessoa, né? Mas enfim, ele tenta traçar essa relação, como que a pessoa ela vai ter a relação de renda e consumo dela ao longo da vida. E aí no finalzinho eu vou falar sobre como a gente pode tentar trabalhar com os nossos objetivos, tá? Então vai lá. No primeiro momento, então, o que a gente tem? A gente tem aquele momento de dependência financeira, tá? Que ele geralmente vai de 0 a 18 anos, 0 a 20 anos, que a gente depende basicamente dos pais, a gente não consegue juntar um patrimônio, né? A gente está no momento mesmo de dependência. Depois, a partir daqui, aí que eu falei, né? A gente começa a ter que pagar para viver. Então a situação muda. A gente tem então o segundo momento, em que a gente tem dos 20 ao 30, que o salário ainda é muito pequeno, né? E aqui é interessante a gente pensar no seguinte: quais são os nossos objetivos, né? O que você vai fazer o quê? Você vai poupar só o dinheiro? Você vai fazer uma massa crítica,
né, de dinheiro, você vai tentar juntar um montante para que depois esse montante ele venha a surtir efeito na sua vida. Uma coisa que é engraçado nesse período de acumulação, né, que as pessoas que tendem a ter essa cultura de acumulação, por exemplo, elas, na verdade, se deve muito a esse primeiro momento da infância, né? De como os pais educaram para a educação financeira. Eu, por exemplo, os meus dois filhos, né? Os dois têm porquinho, né? A gente tem umas brincadeiras de dinheiro, tem brincadeira de mercadinho, por exemplo. A escola incentiva isso também, né? E aí a gente vê que isso é um pouco deficitário no Brasil, né? Mas isso vai influenciar, né, essa segunda fase do poupador. A pessoa ela só consegue ser poupadora e fazer acumulação, né, se ela tiver uma cultura para isso, se tiver sido incentivada. E é engraçado, tem uns estudos, tá? Deixa eu ver se eu pego rapidinho o texto aqui. Tinha um estudo, agora eu não vou ter na mão aqui. Aqui, ó, tem um texto que é o seguinte, ó. A Memory of Growing Up in an Orphanage, de Robert Mackenzie. Tá? É um texto americano que ele fala o seguinte: as crianças que cresceram em orfanato, elas tendem a ser melhor poupadoras e mais disciplinadas quando adultos. Isso é engraçado, né? As pessoas que viveram, às vezes, numa certa necessidade, numa certa disciplina, tendo que dividir as coisas sem muito excesso, elas tendem a ser melhores poupadoras ao longo da vida. Esse é um estudo interessante. Depois, quem quiser, eu posso mandar o PDF, um artigo em inglês, né? E aí a gente tem o terceiro momento. No terceiro momento, o que a gente tem? A gente chega lá aos 30, aos 40 anos, né? A gente começa o quê? A pensar na quase uma constituição de família, mas a gente começa a ter aceleração dos ganhos. A pessoa, quando é com 30 anos, vira gerente, vira um coordenador, né? A gente consegue sobrar mais dinheiro e fazer com que esse dinheiro ele se rentabilize, né? Então a pessoa ela já começa a assumir, por exemplo, os riscos maiores, né? O pessoal geralmente entra na bolsa por essa fase, junta um dinheiro, faz uma reserva de emergência e depois seria o ideal ela vir para a bolsa. A gente está vendo que tem muita gente quebrando essa etapa, já vem sem capital, operar mini contrato, por exemplo, e quebra na primeira volatilidade de mercado. Por quê? Porque não fez um colchão de emergência, né? Não aguenta a volatilidade. Então a gente chega nesse momento e aí começa a pensar, então, a juntar dinheiro, assume mais riscos e logo na sequência, ó, ela vai constituir família. Eu, por exemplo, eu sou um exemplo disso. Assim, quando eu não tinha ainda família, eu acho que eu era um investidor muito mais arrojado depois que nasceu, principalmente o meu segundo filho. Eu passei a ser um cara mais conservador. Eu já tô aqui também, né? Já passei dos 40. Mas eu diminui um pouco a mão. Tem gente que não, tem gente que continua sendo arrojado, agressivo. O Stormer, por exemplo, fez 50 anos agora na segunda-feira e duvido que ele vai entrar aqui em meia idade sendo conservador, né? O Stormer sabe operar de tudo que é jeito, tudo que é tipo de ativo e derivativo, né? Então a gente tem esse momento de aceleração de ganhos e rentabilização entre 30 e 40 anos. Né? Aí a gente chega entre 40 e 50 anos. Nessa fase daqui, né, segundo o Modigliani, é a fase de manutenção ou a fase de final lap. Né? A gente tem vários costumes de consumos e muitas pessoas ficam com consumo muito além do que eles conseguem de fato guardar de dinheiro, tá? Mas eles têm que pensar que aquela situação de receita, que geralmente é o ápice da carreira profissional da pessoa, né? Ela não, provavelmente, se ele não mudar, se ele ficar estagnado, se ele não pensar na próxima curva, né? Ele provavelmente vai começar a entrar numa situação que ele não vai conseguir mais crescer o patrimônio. Por quê? Quem trabalha em empresa, por exemplo, trabalhei em empresa multinacional, tu começa a ficar caro para a estrutura. Por exemplo, na primeira recessão que tiver, e todo mundo sabe disso, as pessoas mais caras dentro de uma estrutura provavelmente vão ser cortadas, principalmente a galera que não faz atividade tão essencial à empresa. Ou eventualmente, sei lá, você está numa empresa de manutenção, você é um excelente profissional,
mas você vai lá o teu cliente e corta o serviço de manutenção, né? Então tem N fatores que você começa a ter que se preocupar, em que você já não tem mais o tempo de acumulação, né? O tempo de acumulação fez aqui, você já perdeu a tua fase de rentabilização, né? De uma maior rentabilização, de assumir risco enquanto você não tinha família, agora você já tem outras pessoas provavelmente dependendo de você, né? E você estaria numa fase de manutenção, né? Então a gente precisa ter a ciência dessas fases e, e momentos. Até que, enfim, a gente chega num momento, segundo o Modigliani, né, de tomar atitudes mais conservadoras, menor exposição ao risco. Né? Você já tem outras pessoas dependendo de você, você já deve ter juntado um capital significativo e você começa a tentar pensar também em usufruir desse patrimônio. Tá? Só que uma questão que é interessante, assim, várias pessoas elas perdem a noção, tá, de que elas, para serem investidoras, né, elas esquecem o primordial. Essa fase de poupar, por exemplo, que a gente tinha aqui de 20 a 30 anos, ela continua e deve continuar até o máximo que a gente conseguir prorrogar. Né? E a gente só consegue fazer isso, essa disciplina de ser poupador, e todo investidor, antes de ser um investidor, ele foi um poupador e deve continuar sendo um poupador, né? Se a pessoa tiver disciplina. Né? A gente tem que controlar, talvez, um pouco o que a gente elege como necessidade. Por quê? Porque depois a gente vai ter um último momento, né? O último momento em que a gente talvez não consiga nem tanto mais preservar, porque a saúde, condições, enfim, de família, né? Não penso, acho que 65, bem sinceramente, acho pouco hoje, mas mais lá para frente, né? Imagina com 90, né? Acima de 90 anos, imaginar que a média do brasileiro, classe média é 90 anos, mas 80, 90, talvez a gente não tenha a mesma gana de tentar fazer ou capacidade para fazer a preservação do patrimônio. A gente vai ter mais que usufruir. Talvez os custos, né, inclusive atrelados à saúde, eles aumentem. Né, e a nossa renda está caindo. Né, então a gente precisa pensar muito como que deve acontecer lá na frente, nesse último período. Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se alguém escreveu alguma coisa. Deixa eu ver o Vinícius aqui. Há uma frase de Lodge que diz que a primeira geração constrói o patrimônio, a segunda se utiliza dela e a terceira dilapida. Exatamente. O pessoal diz, não, no mercado de renda variável, o pessoal diz assim, o avô era conservador, o pai era trader e o filho era pobre. Né? Se não há uma educação familiar e a promoção de frustração e a realidade da escassez, o desalinha certo. O Vinícius é um dos caras que eu falei que ele é coach, inclusive, mora lá em Brasília. Tava até pensando em fazer depois um hangout com ele, se o Vinícius se quiser abrir o áudio aí também, Vinícius. Mas o grande ponto nessa questão do ciclo de Modigliani é que eu falava, por exemplo, com os meus estagiários. E eu sou um cara super pão duro, assim, família judia, né? E o pessoal brincava, por exemplo, os meus estagiários sempre tiveram carros melhores que os meus. Não sempre, é uma grande parte da minha vida, assim. Nunca fui um cara de gastar, mas uma coisa que eu perguntava para os meus estagiários era o seguinte: qual o teu compromisso contigo daqui a 10, 20, 30, 40 anos? Né? Será que eu, Felipe, por exemplo, opero todo dia, renda variável, mini contrato, será que eu vou estar com a mesma capacidade de operar e fazer esse dinheiro operando operando sei lá, daqui a 30, 40 anos? Será que eu vou estar com essa mesma capacidade? Não sei, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer é qual o teu objetivo, o que vocês querem, né? E aí e a gente entender
que é uma coisa que o Modigliani ele deixa bem claro lá no texto, que a tua perspectiva de receita ela é variável, o teu gasto é variável, né? E se você controlar as tuas necessidades e se preocupar que sempre as tuas necessidades elas estejam alinhadas, né, com a tua possibilidade de consumo, considerando quanto que você tem de receita e que esse consumo ele esteja abaixo, deixando uma possibilidade de receita mais para frente, isso é positivo para o teu futuro. Você vai conseguir, por exemplo, prorrogar a tua fase de poupança, tu vai conseguir prorrogar a tua fase de rentabilização do que foi poupado, né? Você vai conseguir prorrogar a tua fase de manutenção até que você vai chegar no momento em que você vai começar a ter mais gastos. Tá? Então, por isso que eu falei nos encontros, hoje eu acho que seria até mais indicado para os filhos, para os netos. O seu Luiz Tanabe, a gente fez um hangout só com a família dele, com o neto dele, por exemplo. Eu acho que é mais para a gente incutir essa ideia de que, será que a gente está cuidando dos nossos filhos? Será que a gente está ensinando o que vai acontecer na vida deles financeira, e ensinando eles a ter uma noção do que é uma educação financeira, do que é o dinheiro, a importância de preservar, de não ter um excesso de consumo, um consumo adequado à capacidade de renda, né? Ter planejamento, ter objetivo. Esse é o grande questionamento que a gente tem. E aí, no último ponto, deixa eu compartilhar isso daqui. Eu falo sobre como que a gente geralmente costuma estabelecer os nossos objetivos, né? Como que a gente distribui os nossos planos, né, de investimento. Então aquela frase, né, que geralmente eu fazia lá para os meus estagiários, né, qual é o teu compromisso com você daqui a 10, 20, 30, 40 anos, né? Uma questão importante que todo investidor, antes de começar, por exemplo, a aumentar a exposição em renda variável, eu acho, deveria ter, que é essa questão daqui, ó, a liquidez. Tá? O que é a liquidez? É aquele dinheiro que você não vai estar preocupado de fato em rentabilidade, tá? Mas é um dinheiro em que você está preocupado em ter próximo de fácil acesso. Você vai ter acesso em D mais 0, D mais 1. Tá? Em média, o pessoal que trabalha com esse colchão de liquidez, ele vai pensar o seguinte: quais são os meus gastos médios, né? E vou multiplicar esses meus gastos médios mensais. Felipe, não tá compartilhando de novo, hein? Deixa eu ver aqui. Fui mais rápido dessa vez, hein? Pô, valeu. Mas verdade. Engraçado é que pra mim aparece aqui. Deixa eu... É porque falta... É porque você volta a tela para você, talvez, né? Pode ser. Aproveitando essa breve pausa aí que você falou sobre a liquidez dos investimentos, D mais 0, muitas pessoas com quem eu trabalho com relação ao comportamento financeiro, ao coach financeiro, propósito de excelência, né, de mudança de comportamento, etc., de hábitos, a aquisição de novos hábitos e tudo mais. Muitas pessoas me perguntam, muitos profissionais liberais que vêm para mim praticamente quebrados e falam: poxa, como é que eu faço com relação à liquidez? E aí eles falam: tenho que ter uma reserva de emergência. Eu falo: olha, você tem que trocar primeiro o nome de reserva de emergência para uma reserva de oportunidade, porque toda vez que a gente fala em emergência, a gente pensa numa coisa ruim. É algo de ruim que pode acontecer, mas a gente pode ter um dinheiro também guardado para alguma oportunidade, algum negócio, algum imóvel, alguma coisa nesse sentido. Mas o exercício que eu faço com eles com relação a isso, ao tamanho da reserva e a liquidez responda-se quantas emergências que podem acontecer na sua vida que você precisaria pagar em dinheiro vivo e que você não possa utilizar cartão, transferência bancária, cheque ou algo similar. E aí, à medida que a pessoa vai respondendo, porque basicamente um hospital, basicamente tudo você consegue utilizar cartão, né?
ou um cheque, ou uma transferência bancária, etc., ou negociar. Então, à medida que você vai conseguindo responder isso e não vai achando situações em que você não precise utilizar o dinheiro, mas possa fazer um pagamento a prazo até que o seu dinheiro esteja disponível, a sua necessidade de liquidez vai acabando diminuindo. A não ser que você seja Agora, você tem que ter a reserva de oportunidade para poder capturar as boas oportunidades também que o mercado financeiro te proporciona. Seja ele numa renda fixa, no CDB, numa situação mais corriqueira, ou até mesmo numa renda variável, né, com um fundo imobiliário, um IPO, algo nesse sentido. Eu concordo inteiramente, e Vinícius, a gente conversa bastante, né, quase todo dia, se não todo dia, eu acho. Uma coisa que eu gosto para mim, assim, vamos falar ali de liquidez, por exemplo. O que eu gosto? Eu gosto, para mim, de Tesouro Selic, né? Tem alguns fundos bem legais que são D+1, na própria plataforma da XP, tem, não é recomendação, tá, gente? Só, né? Mas a RX Denali, por exemplo, é um excelente. Tem do Iridium, tem, acho do Votorantim também, tem uns bons. Eu acho que eles estão sofrendo um pouco. Por quê? Porque com a Selic tão baixa, eles estão tendo que rever inclusive a taxa de administração, porque isso acaba corroendo a rentabilidade. Mas eu concordo contigo, assim. E você sabe, uma das minhas estratégias, por exemplo, a gente já falou em outros encontros sobre aqueles ciclos da Bolsa. Geralmente se faz um rally de Natal em novembro, dezembro, vai até janeiro, né? Ou até fevereiro. Aí faz uma pequena queda ali, geralmente em março, testa o topo geralmente em abril e aí cai, né? Que aí fazendo fundo ali entre maio e junho. Eu gosto, por exemplo, de descer desbalanceado já final de abril até maio, em regra. Por quê? Descer bastante líquido, porque é justamente isso. A questão, eu vou ter minha reserva de liquidez, tá? Mas também eu vou segregar aqui, tá? Eu vou ter minha reserva de oportunidade, né? A gente esperar um melhor momento de mercado, né? Mas de repente, Vinícius, a gente podia fazer um hangout, alguma coisa sobre isso. Porque uma das questões aqui nessa ideia toda do Modigliani, a primeira coisa, o que você quer da sua vida? Né? Qual Exato. é o seu objetivo? Né? O que você quer? Exato. Qual o teu compromisso daqui a 20, 30, 40 anos com você mesmo? Né? Tem uma brincadeira que eu faço com alguns clientes que eu pergunto. Uma das ideias, dos exercícios que eu utilizo é descascar uma cebola. A cebola, cada camada da cebola você vai tirando, você vai aprofundando cada vez mais. Então, uma brincadeira que eu faço é quando eu pergunto: o que você quer? Aí ele, eu quero ganhar dinheiro. Aí eu faço, como se fosse aquela sineta, né? Aquela buzina do auditório lá. Eu falo, cara, não, você não quer ganhar dinheiro. Para que você quer ganhar dinheiro? Qual que é o objetivo de você ganhar dinheiro? Por que é importante para você ganhar dinheiro? Então, quando as pessoas falam que querem ganhar dinheiro, é óbvio que está bem claro que elas querem ganhar dinheiro. Quanto dinheiro, o que você quer da sua vida? Eu quero ter liberdade. O que é liberdade financeira para você? Né? E a gente vai aprofundando essas perguntas de forma que a pessoa vai conseguindo compreender a importância da liberdade financeira e qual é o tamanho da liberdade financeira que ela quer ter. Porque muitas vezes nós somos impulsionados a querer algo ou a ser algo que não condiz com a nossa realidade propriamente dita. Ou que nossas condutas também não permitiram a gente ser aquilo que a gente queria. Em que pese a gente poder mudar nossas escolhas, porque tudo que nós somos, fazemos ou vivemos são frutos das nossas escolhas, do passado e do presente. Né? Então, tudo isso que acontece em nossas vidas são frutos das nossas escolhas. Então, eu digo com bastante segurança. Você, Felipe, por exemplo, que a gente conversa todo dia, você está fazendo o que está fazendo, vivendo a vida que leva, porque você escolheu assim. Imagina, eu fiz direito, contabilidade, trabalhava com incorporação de empresa e fui para onde eu tô. Mas vamos terminar aqui, só depois a gente abre para conversar, só para fechar o vídeo. Vai te bronca.
uma janela. Tem uma questão interessante, assim, né? Quando a gente estabelece, então... agora tá passando, né? Tá compartilhando. Então a gente tem a reserva de liquidez. Essa reserva de liquidez, ela vai ser de 6 a 18 meses, vai depender, vai ser o teu custo fixo. Quando você vai juntando dinheiro, que o dinheiro ele excede aquele montante que você precisa de reserva de liquidez, que vai estar lá no, sei lá, num Tesouro Selic, né, vai estar num fundo lá de renda fixa, né? Aí você vai poder aportar esse dinheiro em quê? Nos seus outros projetos, né? E aí a gente tem que saber, nos Estados Unidos, por exemplo, é bem comum as pessoas saberem quanto que elas precisam juntar para atingir a aposentadoria. É uma pergunta que um comentário que o Vinícius fez. O que é liberdade financeira? A liberdade financeira é você ter aquele patrimônio que você juntou, tá? E a rentabilidade daquele patrimônio que você juntou, ele conseguir ser superior, né, às tuas despesas que você precisa ao longo da tua vida, né? Então, assim, aquela rentabilidade daquele patrimônio que você juntou, né, ele é suficiente para bancar, né, permitir que você desfrute de fato a vida. Isso é a verdadeira liberdade financeira, né? Mas também você, ao fazer o teu planejamento financeiro, outras coisas que a gente vai perguntar é o seguinte: poxa, é claro, eu não vou gastar nada, vou pensar só na aposentadoria. Não, você vai pensar lá em comprar um carro, vai comprar uma casa, né, um plano de saúde, vai ter que, quero fazer um mestrado fora, quero fazer um doutorado fora, né? E para esses projetos, quando você já montou no primeiro momento, então, a tua reserva de liquidez, e você começa a juntar o teu excedente, você vai ter que distribuir nas outras caixinhas, digamos assim, né, aquele teu compromisso, qual é o meu objetivo para eu poder me aposentar, e para os projetos. É legal você saber também o que? A periodicidade, o prazo que você tem para os projetos. Eu quero fazer um mestrado daqui a 3 anos. Por que é importante a gente saber isso? Porque o investimento que a gente for entrar, né, o COI, por exemplo, o CDB, o prazo de vencimento do CDB, né, o prazo de vencimento do CRA, do CRI, do LCA, LCI, ele precisa estar atrelado com aquele teu projeto. Porque se você entra num título que ele vai vencer bem depois, né, do que o teu projeto é muito mais imediato. Por exemplo, o fato de tu ter entrado num CDB de 5 anos, mas eu já vou precisar do dinheiro daqui a 1 ano, isso faz com que você tenha que talvez vender aquele CDB, né, aquele CRA, aquele CRI, aquele LCA. Depois, quando a gente fizer um encontro de renda fixa, eu vou entrar neles. Mas o fato de você sair antes do vencimento pode te levar a sair com um deságio, com perda do dinheiro. Então não adiantou nada ter colocado num título com prazo de vencimento maior, sendo que o teu projeto ele tinha um prazo menor para execução. Então, basicamente, só para a gente finalizar, né, a gente tem os ciclos de vida, né, a gente precisa conhecer esses ciclos de vida, inclusive na orientação dos nossos filhos. A educação financeira, se a gente não colocar para os filhos agora, né, a pessoa ela vai ter muita dificuldade para entrar nas outras fases de crescimento, tá? A gente precisa considerar de 20 a 30 uma educação para poupar. É muito comum, principalmente essa geração mais nova, eles gastarem tudo e não fazem acumulação do patrimônio. É muito comum o pessoal mais novo entrar em renda variável, coisas de maior risco, né, assumir riscos antes de montar uma reserva financeira, tá? As pessoas elas juntam sem ter um objetivo. O que elas querem da vida delas lá para frente? Elas não têm um compromisso com elas mesmas daqui a 20, 30, 40 anos, né? A gente tem a gente tem que pensar que a nossa vida profissional, né, com exceção, por exemplo, do servidor público, mas até o servidor público, a gente tem que pensar que aquela remuneração talvez não seja para sempre. Eu digo, até trago como exemplo, o meu pai, né, é aposentado da Petrobras e recentemente foi surpreendido com um corte da aposentadoria em 30%,
né? Então você imagina, você tem um custo de vida, você pensa que você vai usufruir com aquele patamar, de repente vai lá a Petrobras e corta em 30% a tua aposentadoria. Quer dizer, todo aquele teu planejamento, ele vai ter que ser refeito, né? E basicamente então é isso, a gente pensar nessas etapas que a gente tem da nossa vida, estabelecer, de repente escrever no papel o que a gente quer, estabelecer esses projetos. Quando a gente for entrar, fazer um rebalanceamento de carteira, ver os títulos, a gente precisa saber quais são os nossos projetos, qual é o prazo desses projetos, sabendo que se eu sair mais cedo, por exemplo, de alguma coisa, eu entrei numa ação, né? Entrei no semanal, entrei a termo, por exemplo, né? E eu tenho que ter paciência para esperar aquele investimento maturar. Se eu precisar daquele dinheiro antes, né, e de repente eu não tenho uma reserva de investimento, talvez eu tenha que realizar aquele dinheiro no lucro, aquele prejuízo. E aí a gente começa a se perder nos investimentos. Então, assim, o planejamento financeiro, em suma, é tudo, né, para a gente ter um sucesso aí futuro. Pessoal, basicamente era isso, era bem rapidinho, é a parte mais de educação financeira mesmo. Desculpa aí a transmissão, eu abro aí para pergunta se alguém quiser conversar alguma coisa. Alguém? Tá. O senhor Tanabe mandou um texto no WhatsApp, deixa eu dar uma lidinha. Tá. O senhor Tanabe perguntou uma questão sobre o Janderson, para a gente falar sobre um estudo no tempo. O senhor Tanabe, ele utiliza muito Ichimoku também, que nem eu. E aí Ichimoku ele considera muito algumas questões de ciclos temporais. A gente fala com ele sim, não tem problema. Mas basicamente é isso. Desculpa aí o problema no compartilhamento. Muito bom. Tá. Show de Então, bola. acho que ficou claro, né? Bastante, bastante. É sempre bom tratar. Jairo, a questão, uma coisa que me gera assim, um certo arrepio, tá vindo muita gente de renda fixa para renda variável. Primeiro é a pessoa achar que renda variável o cara vai ganhar dinheiro fácil. Não é. Os melhores traders que eu vejo, né? Eu conheço o Kaplan, por exemplo, de antes dele virar assessor. Cara, é todo mundo muito metódico, tem um controle estatístico de todas as operações, né? Tem uma boa gestão de risco, mas todo mundo que é investidor, ele antes de tudo ele é um excelente poupador, né? Ele tem disciplina, ele tem uma educação financeira para poupar e o planejamento ele tá desde o pequeno trade, né? De como que a gente entra nos pequenos trades até os grandes trades, né? Um texto que eu, vez por outro, eu passo para vocês ali, o Ailton não tinha recebido, eu vou mandar. Por exemplo, tem um caso lá de aviões na Segunda Guerra Mundial, né? E aí eles falaram o seguinte, poxa, vamos juntar os engenheiros aqui, vamos reforçar as aeronaves para a gente ver se perde menos aviões lá na Inglaterra, quando eles iam atacar lá, combater os alemães. Aí um primeiro engenheiro falou o seguinte, vamos fortalecer aqui onde estão as marcas de bala para a gente fortalecer os nossos aviões. Eu acho que isso vai preservar a vida dos nossos pilotos. E aí chegou um outro engenheiro e falou o seguinte, não, a gente não vai fortalecer onde estão as marcas de bala. Por quê? Porque onde esses aviões receberam os tiros, eles conseguiram voltar. A gente precisa se preocupar aonde não receberam os tiros, porque provavelmente ali que foi comprometida a dirigibilidade das aeronaves que não voltaram. É a mesma coisa um trade, é a mesma coisa os investimentos, né? É a mesma coisa quando a gente vai bolar um robô. Eu preciso pensar em tudo, né? Até na minha aposentadoria na frente, mas eu preciso saber o seguinte, quais são as condições que me permitem dar certo ou não determinado evento de investimento, né? O que eu poderia fazer para evitar, inclusive nos meus gastos, o que eu poderia fazer para evitar os meus gastos, ter menos cartão de crédito para não perder o controle sobre as despesas, né? Diminuir as vezes que eu como na padaria ou algumas futilidades que eu como no supermercado, né? Não é se privar inteiramente de tudo,
né? Mas é você ter esse planejamento, essa disciplina para saber que você precisa ter uma despesa, a tua receita ela precisa estar acima, e quanto mais você conseguir, ou quanto maior você conseguir manter essa diferença, isso vai ser mais benéfico para ti lá na frente, ou para aproveitar ter uma vida mais tranquila, homogênea, sem grandes oscilações, né, durante toda a sua vida, né? Acho que essa é a mensagem principal. Tá? Mais alguém? Alguma coisa? Pessoal, Muito bom, valeu, Felipe. eu vou encerrar então. Obrigado, vou gravar, vou ver se as minhas falhas de transmissão ali hoje, de compartilhar, eu vou editar. E aí eu coloco essa segunda parte, tirando, né, a parte ali do mapa de calor, eu coloco para vocês no YouTube lá. Tá bom? Pessoal. Valeu. Valeu, garoto. Obrigado. Boa noite. Valeu, pessoal. Rogério. Valeu, Vinícius. Nice. Valeu, Tanabe, Jairo. Valeu, Wilton. obrigado. Obrigado a Bom vocês. final de semana. Pra vocês também. Valeu, Regis. Valeu, Juliano. Se cuidem. Tchau, tchau.